Estamos aqui de volta para gravar a parte 2. Essa parte 2 nós vamos adentrar agora nos sacramentais. Se você está ouvindo esse vídeo, foi gravado um vídeo anterior que dá todas as fundamentalizações no pensamento dos grandes santos da igreja. Ele é importante porque você vai ver que os santos tiveram experiências profundas e eles falam, parte deles são grandes doutores da igreja. Agora nós vamos entrar na questão dos sacramentais, acerca das características, ou a cruz no caso, como eu falava no vídeo anterior. Por que nós temos a medalha? Por que eu tenho que ter a medalha na cruz? Por que a comunidade boneste, tem a cruz com a medalha? O crucifixo, no caso que eu estou com o crucifixo. Porque a medalha, no caso, na cruz, eu tenho aqui a medalha, eu tenho as letras escritas. Quais são os fundamentos? De onde que nós tiramos isso? Assim faz alguns irmãos me perguntam. Então vamos lá. Então nós vamos partir agora para a tela aqui do computador, onde que a gente vai poder ter uma visão mais ampla. Então, eu convido você a tomar posse da graça de Deus nessa formação e permita que o Senhor possa agir profundamente em seu coração, em sua vida, e tome posse desses sacramentais, que é de uma preciosidade muito grande. Conforme você está vendo, aí nós estamos aqui na tela do computador e nós vamos entender um pouco do apostolado da comunidade Boanerges. A comunidade Boanerges recebeu de Deus uma graça particular para trabalhar na divulgação dos sacramentais. Mas o que são os sacramentais? São sinais sagrados pelos quais a imitação dos sacramentos são significados e efeitos principalmente espirituais. Gostaria que você prestasse bem atenção nessa colocação. São significados e efeitos principalmente espirituais, que se obtêm pela oração da igreja. Pelos sacramentais, os homens se dispõem para receber os efeitos principal dos sacramentos e são santificados a diversas circunstâncias da sua vida. Então, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1677, 1677. Então, aí nós temos a definição de sacramental. Então, esse efeito que se obtém, enquanto estou passando aqui o mouse em cima, se obtém pela oração da igreja. Nunca esqueça disso. Pelos sacramentais, os homens se dispõem para receber os efeito principal dos sacramentos e são santificados as diversas circunstâncias da vida. Com base nessa riqueza litúrgica, nós proporcionamos para você cruzes e crucifixos especiais. Mas, por que especiais? Aqui nós temos uma montagem aqui. As nossas cruzes são confeccionadas em madeira de cedro, para quem tem dificuldade com madeira de cedro. Ela contém a medalha de São Bento. Ela contém a oração que foi pirografada nela, breve de Santo Antônio. Aí nós vamos ver quem foi que indulgenciou esse sacramental, o Papa Leão XIII. O Ex Linco Crucis, que é a oração que nós, na Sexta-feira Santa, no exemplo, não tem a consagração do corpo e do sangue de Cristo. Então, no lugar da missa, nós vamos ter adoração ao corpo de Cristo. Não, adoração à Santa Cruz, perdão. Então, na Sexta-feira Santa, nós beijamos a cruz. E quando nós beijamos a cruz, nós falamos essa oração. Eis a luz do... Falamos essa oração. Ex linco cruz, eis a cruz do Senhor. Você entendeu? Então, nós fazemos essa oração. Geralmente ela é cantada, não sei quem cantar. Tudo bem? E a gente vai tomando posse dessa oração. E também, aqui nós temos aqui a virtude oculta da cruz. Porque a cruz, no pensamento de São Gregório Magno, do Papa São Leão Magno, dos grandes pensadores, ela tem a sua virtude oculta. André de Creta, quem viu lá o primeiro vídeo, entendeu todo o mistério que envolve a cruz. Independente se a cruz é de madeira, se ela é de ferro, ela tem a sua virtude oculta. Ou se você faz uma cruz com o dedo. Só que a cruz produzida pela comunidade Boanerges, ela tem
todos a madeira, a medalha, né? Todos esses processos aí, que nós vamos ver isso agora. Medalha de São Bento. Bom, por que a medalha de São Bento na cruz? Muitos me questionam. Então vamos ver o que é a medalha de São Bento. É antiguíssima a devoção à cruz e à medalha de São Bento. Fixa precisamente as suas origens, não é coisa difícil. Fixar precisamente suas origens não é coisa difícil, não é coisa fácil, perdão. Há, porém, fatos apontados na história que não devem ter tido estranhos aos princípios e desenvolvimento dessa devoção. Assim, conta-se que Bruno, filho do conde Hugo de Eichstätt, nunca domino bem essa pronúncia em alemão, na Germânia, quando ainda criança, foi mordido por um animal venenoso, que o pôs em grave perigo de vida. Nesta contingência, viu ele uma escada que do seu leito se elevava até o céu, e no cimo dela um ancião vestido de monge, que reconheceu ser São Bento. Aí está o Papa Leão IX. Este, descendo pela escada, veio colocar-se junto ao leito do doente e, tocando-o com uma cruz que trazia na mão, deu-lhe saúde. Este milagre de São Bento veio a ser depois o Papa Leão IX. Então, esse jovem que é curado, que é tocado por São Bento, no seu leito de morte, na cama, veio a ser mais tarde, de 1048 a 1054, o Papa Leão IX, que foi curado quando criança pela intervenção de São Bento. Outro fato ligado com a devoção à cruz de São Bento é uma pintura dos princípios do século XV, atribuída a um monge beneditino da abadia de Metten, na Baviera. Representa o nosso santo patriarca revestido da cogula monástica, empunhando na mão direita uma cruz, em cuja haste lê-se estas palavras. Está aqui em latim, não vou ler para vocês. Na mão, cruz sacra sed midilux, non draco sed mididux. Acabei que eu li. Na mão esquerda, sustenta uma bandeira com as seguintes inscrições: Vade reto Satana, no qual sua adminivana, sutimala equilibras ipis venena bibas. Traduzido isso aqui em latim: a cruz sagrada seja minha luz, ou seja, o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Desde então, tomando a dita pintura por modelo, começou a cunhar-se uma medalha que rapidamente se propagou pelo mundo, contribuindo muito para a devoção ao grande patriarca dos monges. Em 1742, o Papa Bento XIV aprovou e enriqueceu com muitas indulgências a medalha de São Bento. Aqui nós temos o Mosteiro de São Bento, Monte Cassino, onde está lá os restos mortais de São Bento, Santa Escolástica. A medalha do jubileu foi cunhada pelos monges de Beuron para o Monte Cassino em 1877, para comemorar o 14º centenário do nascimento de São Bento, a celebrar em 1880. A essa medalha concedeu Pio IX indulgências especiais que não se pode ganhar nem com a medalha de tipos diferentes, nem com imitações da jubilar, pois esta é propriedade exclusiva da Arcobadia de Monte Cassino. Convém, pois, saber distinguir umas das outras. Preste bem atenção nesse detalhe aí, que é a medalha jubilar.
A medalha jubilar é redonda, a face da frente apresenta a imagem do santo patriarca, sustentando na mão direita uma cruz e na mão esquerda a Santa Regra. À direita da imagem vê-se uma taça partida, de onde sai uma serpente, alusão ao milagre operado por São Bento, que com um simples sinal da cruz fez partir um copo que lhe ofereceram contendo bebida envenenada. À esquerda da imagem está um covo com um pão no bico, alusão a outro milagre. Um covo é intimado a levar para lugar bem escondido um pão envenenado que alguém oferecera a São Bento como com o intuito de o matar. Nós temos aqui as descrições da medalha de São Bento. Na medalha estão gravadas as iniciais da oração em latim, que São Bento rezava. Em cada uma das 4 partes formadas pelos ângulos da cruz, está gravada um sinal. Então, se você pegar aqui a medalha, a arte aqui da medalha, onde estou passando aqui o mouse, para você prestar bem atenção, alguns não sabem identificar, aqui, ó, CSPB. Tudo bem? Então, essas letras estão aqui. Essas letras aqui de baixo, né, CSSML, estão, né, aqui na cruz, tudo bem? Como nós podemos ver, sobre a cruz, CSSML. E aqui nós temos, né, a outra letra, né, na linha horizontal, NDSMD, são as iniciais da oração, non drago sid midi dux. Nós temos aqui nessa outra arte. E depois nós temos aqui nessas artes de cá, desse lado, desse outro lado, as iniciais VRS. Você pode estar aqui, ó, VRS, tudo bem? NSMV, acaba aqui. E depois você tem aqui esse lado de cá, que é SMQ, que vai acabar com IVB, que é do lado de cá. Então, como eu deixei um tempo do slide, você congela o slide aí, e vai estudando aí, se você nunca teve a oportunidade de conhecer a explicação dessas iniciais. Congelou o slide, não, você congela a gravação, né, que isso é uma gravação, e você vai prestar bem atenção. Aqui eu falei porque que a comunidade de Boreste coloca a medalha de São Bento na cruz. Aqui está aqui toda a pesquisa, todos os fundamentos. Agora o breve Santo Antônio. Então o breve Santo Antônio é a oração que nós vamos agora falar para você, que é essa oração aqui na cruz, no qual também vai ter um slide que vai explicar sobre toda essa oração aqui na cruz, as orações pirografadas. Então vamos prestar bem atenção, tomar posse aí desse conhecimento aí. Então aqui no breve de Santo Antônio nós temos essa devoção remota ao século XIII. Os documentos mais antigos dão conta pormenorizada do milagre que deu início a ela. Certa mulher de Lisboa sofria frequentemente de terríveis convulsões que pareciam indicar uma possessão diabólica. Um dia, o marido, ridicularizando-a pela sua aflição, atribuiu-a alguma culpa. Com isto, a infeliz mulher ficou tão cruelmente transtornada que resolveu acabar com a vida, atirando-se ao rio Tejo. A caminho para a execução da sua terrível resolução, passou por uma igreja dos padres franciscanos. Lembrou-se que era festa de Santo Antônio e entrou para recitar sua última oração. Enquanto rezava, caiu numa espécie de êxtase. Pareceu-lhe ver o santo, em pé, junto dela, olhando-a grave e compassivamente, e segurando nas mãos um pedaço de pergaminho, que lhe entregou, dizendo estas palavras: levantai-vos, mulher, e tomai este papel
que vos livrará das vexações do demônio. Voltando a si, a própria mulher pasmou de encontrar nas mãos o pergaminho. Este trazia as seguintes palavras do livro do Apocalipse, Apocalipse 5. Ex crucis Domini, fuste partes adversa, vince Leo de tribo Juda, radix David, aleluia, aleluia. Traduzindo aí do latim, eis aqui a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, aleluia, aleluia. Essa oração está lá no Coliseu, quando a gente chega lá no Vaticano, tem aquele obelisco na frente daquela praça do Vaticano, ela está lá. É um grande exorcismo, essa oração. Para quem for a Roma, olha lá no Coliseu, vocês vão ver lá essa oração escrita lá. Calma e esperançosa, a mulher voltou para casa e desse dia em diante, enquanto conservou consigo o precioso documento, nunca mais foi molestada pelo demônio. O marido, na sua gratidão pelo favor recebido, publicou por toda a parte. O fato chegou aos ouvidos do rei de Portugal. Este mandou vir à sua presença a mulher e ficou tão impressionado com a ocorrência que a induziu a lhe ceder o pergaminho. Privado do pergaminho, a mulher ficou novamente sujeita à sua antiga aflição. Com grande pesar, o marido apelou para os frades menores a fim de intercederem junto ao monarca em favor da restituição do precioso documento. Apesar de todos os esforços, os franciscanos somente conseguiu uma cópia que, entretanto, se verificou ter a mesma eficácia que o original. Vendo a eficácia do breve, os franciscanos propagaram-lhe o uso, exortando os fiéis a tê-lo sempre consigo, como uma proteção contra os perigos, e principalmente contra os assaltos de Satanás e dos demônios. Por isso que nós colocamos essa oração lá na cruz. Está aí, ó. Logo, o breve se tornou conhecido e venerado em todos os países católicos, tendo sido concedida indulgência parcial pelo Papa Leão XIII, em 21 de maio de 1892. Agora, por que nós agora, já falei da medalha, já falei do breve, por que a madeira de cedro? Nós temos aí todas as citações bíblicas, porque a madeira de cedro é madeira bíblica e litúrgica. O cedro é um símbolo bíblico de orgulho. Isaías, Ezequiel, Zacarias, né? O cedro é um símbolo bíblico de força. 2 de Reis, Salmos, Amós. O cedro é um símbolo bíblico de segurança e prosperidade. Números, Jeremias. Então você vai percebendo que nós temos aí as citações bíblicas. Essa madeira foi introduzida em Israel através de Davi, que foi o primeiro rei israelita a comprar cedro em Irã, rei de Tiro, com o objetivo de construir a sua casa. 2 de Samuel 5:11. Salomão importou cedro para o seu palácio e para o templo. A madeira foi transportada em balsas ao longo da costa. 1 de Reis. O templo foi construído com tábuas e pranchões de cedro. Metaforicamente, Ezequiel descreve a casa real de Judá como um poderoso cedro. O justo florescerá como o cedro do Líbano. Então nós vamos vendo aí a referência, o que está dentro do Antigo Testamento, da palavra de Deus, acerca da predileção de Deus para com essa madeira. Na história da igreja temos diversos altares e imagens construídos e ornamentados com madeira de cedro. Devido ao seu teor litúrgico, exemplo, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que se encontra no Santuário de Fátima, em Portugal, foi esculpida em madeira de cedro retirado do Amazonas, Brasil. Essa imagem peregrina, quando você vai lá no Santuário de Fátima, você vai ver a imagem lá. O
poder de Deus em suas mãos, cruz de São Bento. Mas por que, Washington? Como nós já explicamos, aqui eu não vou adentrar as leituras. Eu já falei do breve de Santo Antônio, que vocês podem ver aí todas as explicações, nós já lemos isso lá atrás, aprovada por Leão XIII, 21 de maio de 1892. Aí está certinho indicando. E quando você adquire essa cruz, você recebe esse material impresso, vai junto com a cruz. Você pode estudar isso, mostrando as orações escritas, né, pirografada, aqui mostrando a medalha de São Bento, tudo que nós já lemos lá atrás sobre a medalha de São Bento, porquê da medalha de São Bento na cruz, a oração que está aqui, né, da medalha de São Bento, do outro lado da medalha, e a oração também pirografada, ex nihilo cruce, cum salus mundi perpetuum, traduzindo, né, eis o lenho da cruz, o qual pendeu a salvação do mundo, eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Oração rezada na adoração da Santa Cruz na Sexta-feira Santa. E do outro lado também tem a oração da medalha de São Bento, para se obter uma boa morte, né? A medalha de São Bento ela te confere várias indulgências plenárias nesse aspecto todo. Então aqui nós apresentamos o porquê que nós temos todos esses sacramentais na cruz. Na comunidade de Boanerges, o sacerdote recita a solene bênção das cruzes e medalhas pela forma escrita pelo Papa Bento XIV, em 1742, para a medalha de São Bento. Então, o Papa Bento XIV, em 1742, existe uma bula canônica. A medalha de São Bento é o único sacramental que tem bula canônica dos sacramentais que nós temos na igreja. Nossa patente é a nossa procedência. A procedência de nossos sacramentais confeccionados em oração por membros da comunidade, segundo a regra de São Bento, ore et labore, oração e trabalho, que intercede pelos que virão a utilizá-los, e a bênção que recebe após a sua aquisição. Confere a esses sacramentais segura eficácia no combate ao mal. Então, eu quero ser bem claro para vocês que quando o material não é bento, ele não é um sacramental, ele só é sacramental depois que o sacerdote faz a bênção, o diácono. Veja algumas palavras que o sacerdote proclama através da forma de bênção. Por estas medalhas seja estipada e posta em fuga todas as forças do inimigo e todo o exército do diabo e todo o incurso, toda a fantasia de Satanás, a fim de que sejam para todos os que as usarem saúde da mente e do corpo. Essa oração está na forma do Papa Bento XIV, que indulgenciou em 1742 a medalha de São Bento. Aproveite essa oportunidade especial para investir em sua vida espiritual e conquistar as graças e bênção que o Senhor tem para você e a sua família. Aguardamos o seu contato. E aí nós podemos dizer assim, concluímos aqui a segunda parte, né? A segunda parte aí da formação sobre os sacramentais. Eu gravei esse slide com todas as minhas limitações, vocês podem perceber, né? Que eu tenho limitações, mas o meu objetivo aqui é levar esse conhecimento que poucas pessoas têm acesso. Essas conferências eu sempre dei elas na festa da Virtude Oculta da Cruz, aqui em Montes Claros, eu sempre falei desses assuntos. Quem participou das minhas conferências já ouviu eu falar do slide e falar um pouco desse material. Mas nesse contexto da pandemia, não é mais possível fazer isso, então, e como muitos pediram que eu gravasse, atendendo às solicitações de alguns irmãos, vai estar disponível, né, todo esse vídeo para que você possa ouvir, rever, ler várias vezes. Conto com suas orações pelo carisma Boanerges, pela missão que Deus nos deu ao levar os sacramentais. Que Deus abençoe você, fique com Deus. Em breve eu vou gravar mais um terceiro vídeo falando sobre água, sal e outros demais sacramentais. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.